gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. Hoje a gente vai falar de um quadrinho e, sinceramente, eu pensei muito sobre fazer esse vídeo porque é um quadrinho aclamado, é um quadrinho que muitas pessoas gostam bastante, mas, sinceramente, não rolou pra mim. Não é um quadrinho que eu tenha efetivamente gostado dele. E olha que geralmente eu gosto de qualquer coisa. E então a gente vai falar hoje sobre o Paciência, do Daniel. Tanto não gostei que tá aqui o negócio no chão. Como é que eu vou explicar esse quadrinho? Bom, eu acho que tem uma frase aqui na contracapa, que aliás é uma edição, a Nemo tá de parabéns, tá uma edição muito bonita de Paciência. Aqui na contracapa também é só uma ilustração. E aqui na contracapa eles colocam assim: Paciência, uma viagem cósmica através do espaço-tempo rumo ao infinito primordial do amor eterno. Parece um pouco pedante quando você lê dessa forma, mas é o cerne da questão. O que acontece? A gente tem um quadrinho sobre viagem no tempo que tem aquele velho plot de mocinho volta no tempo para salvar a mocinha. Só que, pela visão do Daniel, ele é um autor um pouco amargurado, dá pra dizer assim. Ele é um autor já consagrado de quadrinhos independentes nos Estados Unidos. Ele escreveu O Mundo Fantasma e o Wilson, que inclusive já foram publicados no Brasil, que também inclusive já tem filmes deles, né? Se eu não me engano, O Mundo Fantasma é até protagonizado pela Scarlett Johansson, como tudo no universo. A gente tem um protagonista amargo e amargurado, que no caso é esse coroa aqui, que é o Jack. Ele retrata basicamente o americano comum. Então ele se tornou uma pessoa amargurada porque quando ele era moço e namorava a Paciência, a mesma foi assassinada misteriosamente enquanto estava grávida do filho dele. E aí a gente tem um pequeno salto temporal, acho que de uns 40, 50 anos. E é incrível porque eu acho que é o maior salto que eu já vi de tecnologia em 50 anos na literatura. Ele vai quando mostra ele no futuro, né, quando ele já é esse Jack amargurado e velho por conta de nunca ter superado o assassinato da Paciência, ele tem essa obsessão, porque segundo ele isso não é o que era para ter ocorrido. Ele tem essa obsessão e simplesmente descobre que existe a possibilidade dele viajar no tempo e corrigir esse erro, proteger a Paciência. A história é super simples, eu não vou negar. Eu acho que o grande mérito de Paciência está na arte. É uma arte extremamente bonita, é uma arte arrojada. A própria utilização das cores que o Daniel faz é bastante incrível. O traço, ele não é bonito ou anatômico, mas isso conversa muito com a obra, conversa muito com o modo como o Daniel retrata aquele mundo. Então eu acho que é o tipo de quadrinho que a gente consegue separar quase como se fosse água e óleo de enredo e forma, né? A forma, o design, as cores, até mesmo quase como se fosse uma fotografia cinematográfica das cenas. É muito única nesse quadrinho, é muito bonito. Eu acho que quem gosta de quadrinhos e quem estuda isso, é uma obra essencial para ver como o Daniel enquadra os seus personagens. Ele é quase como se você estivesse vendo um filme, porque existem bastante closes. E é engraçado porque os personagens dele, apesar desses closes, quase não tem expressividade. É muito de 0 a 100 as expressões que ele desenha. Então dá um efeito, um contraste muito interessante. O fato das cores chapadas e de um universo multicolorido nessa viagem temporal de que o Jack está fazendo também acaba sendo bastante interessante, mas o enredo é horrível. E eu digo isso pra mim, né? Eu já li bastante ficção científica. Acho que quem acompanha o canal consegue ver que eu acompanho aí ficção científica dos mais diversos autores e dos mais diversos tempos. Eu achei muito simples. É quase como se o Daniel não tivesse preocupado com o que ele está contando, mas sim como ele está contando. É essa história do Jack viajando para o passado. Ele viaja muito para o passado, ele não consegue viajar exatamente
pro dia em que a Paciência foi assassinada. Então a ideia dele é meio que investigar quem poderia ter cometido esse assassinato, e ele acaba entrando em contato aí com o passado da Paciência, com a juventude dela, com a adolescência, todos os atos que levaram ela até chegar até ele e até o fatídico dia do assassinato dela. Algumas reviravoltas eu acho interessante. Como, por exemplo, ele conhecer verdadeiramente a Paciência, ele conhecer verdadeiramente quem ela era no passado, sem tanto aquela visão idealizada que ele cultivou por 50 anos, mas as ações que o Jack desencadeia nessa história não tem peso, não tem... É aquele tipo de universo de ficção científica que a viagem para o passado não altera, não tem consequências. É quase como se fosse uma grande linha que ele só saltou para trás e muda dali para frente. Então, essa ausência de peso na narrativa me incomoda bastante quando se trata de viagem no tempo. É quase como se ele fizesse o que o H.G. Wells fez com a Máquina do Tempo, só que o H.G. Wells vai para frente. Então, existe um motivo para não haver alterações na linha temporal, porque ele está indo para o futuro. Nesse caso, o Jack está indo para o passado, e ele age quase como na obra do Wells, em que nada tem peso ou vai realmente alterar aquilo, só vai influenciar a vida do protagonista. A Paciência é uma personagem que, como o próprio nome já diz, é um pouco apática, é um pouco meio... Existe essa sensação no quadrinho de que a gente vive na merda e tá tudo bem, para ser assim mesmo, e a vida é assim mesmo. Então, é um quadrinho estranho, é um quadrinho desconfortável de você ler. Assim, eu leio muito o quadrinho, talvez pelo enredo. Eu gosto muito da forma e do que é visual, mas eu gosto muito dos enredos de histórias em quadrinhos, que são enredos incríveis contados de uma outra maneira, e eu não sinto que esse enredo em específico é incrível. Eu sinto sim, a arte é incrível, a forma é incrível, o produto é incrível, mas, né, o enredo não me pegou muito não. Acho que uma das últimas coisas que eu gostaria de ressaltar é que é narrado tudo pela visão do Jack, né? Então é quase como se fosse uma história em primeira pessoa, em quadrinhos, é bem estranho isso. Mas tem um efeito que o Daniel faz que eu nunca havia visto em quadrinhos antes, que é quando o protagonista está distraído ou não se interessando nem um pouco pelo que as pessoas estão falando para ele, os balões aparecem cortados, as palavras aparecem diminuindo a ponto de você não conseguir ler o que o personagem está falando pro protagonista, porque o protagonista não se importa. Eu achei um efeito muito bonito, tem efeitos muito bonitos ali dos cortes, quando um balão, como se fosse eu conversando com uma pessoa e essa pessoa me corta para falar alguma coisa, existe o efeito de um balão cortando o outro. É uma técnica muito bonita, acho que é um dos pontos altos, assim, realmente é quase essa fotografia que ele dá pro quadrinho de modo geral. É um quadrinho que não vai exigir de você grandes interpretações, é uma história bem mastigadinha. Acho que o final ele tenta dar um tom meio, decide aí o que você acha que deve ser. Mas de modo geral, eu acho que é essa obra que termina desconfortável pro leitor, né? Eu entendo quem gosta, eu acho assim, ok. É que pra mim não rolou conexão, não rolou o tipo de coisa que me faz querer voltar a reler a obra ou mesmo ler outras obras do autor. Essa edição bonitona aqui da Nemo, ela tem 186 páginas. Paciência foi publicado nos Estados Unidos em 2016 e a Nemo já trouxe para cá para o Brasil já em 2017, o que é um feito incrível. O Daniel demorou 5 anos, parece, para escrever essa HQ e fazer todo o processo dela. E ela tá saindo por um preço de R$ 64,90, é um pouco salgadinho, mas ela tem esse formato diferenciado, ela é bem grande, parruda, com 180 páginas, um papel maravilhoso, o acabamento da edição tá muito bonita, tem absolutamente nada para dizer contra o produto, então é um pouquinho carinho, R$ 64,90, mas vale o investimento, principalmente para quem gosta bastante da nona arte. É isso, eu espero que vocês não joguem pedras em mim nos comentários por não ter gostado. E me diz aí se você gostou, se você acha que
o enredo te pega de alguma maneira, às vezes a gente dialogando a gente consegue chegar em alguma outra posição. Bom, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que ficam aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo grande e tchau!